consideramos meritórios e oportunos os projetos ora examinados, pois visam garantir o direito ao cuidado, convergindo com os preceitos constitucionais e legais destinados a assegurar o pleno exercício dos direitos sociais e individuais. O estabelecimento de uma política pública de cuidado alcança significativa relevância no atual contexto político-social brasileiro, notadamente no âmbito do Congresso Nacional, o qual se mostra atento à necessidade de modificação dessa realidade. Apensado o projeto de lei número 2762 de 2024, de autoria do Poder Executivo, apresenta princípios, diretrizes e objetivos bem alinhados com o projeto principal. A atenção aos cuidados parte do entendimento de que assegurar os direitos dos indivíduos que demandam cuidado não deve resultar na perda de direitos daqueles que exercem o cuidado. Isto é, a proteção legal aos cuidados ingressa no arcabouço jurídico com o propósito de ampliar e qualificar as políticas públicas de proteção, abrangendo tanto o direito de ser cuidado quanto o direito de quem cuida. Os debates a respeito de uma política pública de cuidado não se limitam ao cenário nacional e se realizam também na esfera de importantes organizações internacionais de proteção dos direitos humanos, tais como a Organização dos Estados Americanos, a Organização Internacional do Trabalho, das quais o Estado brasileiro é membro. No âmbito da OEA, encontra-se em processamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos opinião consultiva formulada pela Argentina, cujo objeto consiste na definição do conteúdo e do alcance do direito ao cuidado e das obrigações correspondentes do Estado, de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros instrumentos internacionais de direitos humanos. O tema ganhou ainda mais relevância com a disseminação do conceito de crise do cuidado, especialmente em países onde as projeções indicam aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional, fenômenos que, em conjunto, resultam em uma crescente proporção de pessoas idosas e com doenças relacionadas ao envelhecimento, ampliando a demanda por cuidados de longo prazo. Vale frisar que essa situação não se limita aos países emergentes, pois mesmo as nações consideradas desenvolvidas têm enfrentado as consequências da insuficiência de políticas públicas dedicadas aos cuidados. Para atender parte dessa demanda em todo o mundo, são dedicadas diariamente 16,4 bilhões de horas ao trabalho de cuidado não remunerado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, de acordo com o relatório Trabalho de Cuidado para o Futuro do Trabalho Decente, da OIT, há uma iminente crise na prestação de serviços de cuidados, cujos déficits atuais, caso não sejam adequadamente abordados, tornarão grave e insustentável a crise global de cuidado e aumentarão as desigualdades de gênero no trabalho. Dessa forma, a apresentação dos projetos em análise alinha-se à recente tendência global de promover políticas públicas voltadas para os cuidados. Cabe registrar que, desde 2015, tramitam nesta Casa iniciativas que trazem à discussão a premente necessidade de o poder público estruturar ações e serviços voltados para os cuidados. Mais recentemente, tivemos a proposta de emenda à Constituição número 14 de 2024, que altera o artigo 6º da Constituição Federal para incluir o direito aos cuidados no rol de direitos sociais. Conforme a exposição de motivos interministerial,
que fundamenta o projeto de lei número 2.762 de 2024, M número 7 de 2024, MOS-MDH, de iniciativa do Poder Executivo, a Política Nacional de Cuidados enfatiza a importância de manter laços afetivos e abrange atividades que atendam às necessidades físicas, emocionais e sociais de outras pessoas e que sustentam a vida cotidiana, muitas vezes sem reconhecimento. Vale lembrar que a transformação nas dinâmicas familiares nas últimas décadas tem gerado impactos profundos na disponibilidade de cuidadores informais, função tradicionalmente desempenhada por membros da família. A redução do número de filhos, aliada ao aumento significativo da participação das mulheres no mercado de trabalho, contribui para a diminuição dos recursos familiares disponíveis para prestar cuidados contínuos a parentes que necessitam de assistência, como crianças, pessoas idosas ou com deficiência. Como bem explanado pelo ilustre deputado Wellington Prado na relatoria do PL principal na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, quando se trata das mulheres, o peso de assumir as responsabilidades de cuidar de outras pessoas, muitas vezes, impede que elas exerçam o seu próprio direito ao autocuidado e, consequentemente, ao direito de serem cuidadas. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio continua de 2022 mostram que, em média, são dedicadas 17 horas semanais a afazeres domésticos ou cuidado de pessoas. Contudo, as mulheres destinam quase o dobro do tempo dos homens a essas atividades não remuneradas. A tarefa de cuidado, em regra, ficava a cargo das mulheres da família da pessoa dependente. Geralmente mães, esposas ou filhas, o que muitas vezes prejudica sua inserção no mercado de trabalho, aumentando a vulnerabilidade dos lares da população de baixa renda que possuem pessoas em situação de dependência. Agora, além de contribuírem financeiramente para o sustento familiar, muitas mulheres já não dispõem do tempo ou da disponibilidade física e emocional necessários para oferecer cuidados intensivos a familiares. Tal mudança reduz ainda mais a quantidade de cuidadores informais que eram majoritariamente mulheres em contextos anteriores. Assim, as novas configurações familiares, somadas às exigências do mercado de trabalho, exigem que as políticas públicas sejam repensadas para incluir formas inovadoras de prestação de cuidados, garantindo que a necessidade de cuidados sejam adequadamente atendidas em todas as etapas da vida. Por essa razão, é que o projeto propõe a divisão compartilhada de responsabilidade, de modo a evitar que o exercício do cuidado recaia desproporcionalmente sobre uma única pessoa. O trabalho de cuidado está no cerne da humanidade, pois todos os seres humanos dependem do cuidado para sobreviver e prosperar. Se o trabalho de cuidado não existisse, locais de trabalho, comunidades e economias ficariam paralisadas. Entretanto, as pessoas dedicadas ao trabalho integram um grupo social que, apesar da relevância do trabalho que desempenham, muitas vezes é socialmente excluído, situação que impede o reconhecimento de direitos inseridos em um contexto de desproteção social. Um importante recorte racial do trabalho de cuidado também foi contemplado no projeto. As mulheres negras desempenham trabalhos de cuidado e doméstico em maior proporção do que as outras mulheres. O contexto pátrio aponta para a necessidade de estruturar o cuidado considerando as dimensões raciais, visto que os resultados sociais da divisão racial do trabalho reprodutivo extrapolam suas consequências mais imediatas e visíveis no mercado de trabalho,
no ambiente doméstico e mesmo na desigualdade entre mulheres. Nesse ponto, vale apontar que o antirracismo foi definido como princípio da política pública de cuidados, assim como as múltiplas desigualdades, dentre as quais a racial, foram previstas como parâmetros para o estabelecimento do Plano Nacional de Cuidados. Além disso, é importante mencionar que, entre os objetivos da Política Nacional de Cuidados, foram incluídos o incentivo à implementação de ações do setor público, políticas públicas que possibilitem o acesso ao cuidado ao longo da vida. Nesse ensejo, a Política Nacional de Cuidados, com uma abordagem integrada e inclusiva, tem o potencial de transformar a organização social dos cuidados no Brasil, promovendo uma sociedade mais justa e solidária nos termos da Constituição Federal, na qual todos tenham acesso ao suporte necessário, garantindo que o cuidado seja um direito exercido por todos, com dignidade e qualidade em todas as fases da vida. Diante disso, reconhecendo a necessidade e a importância de uma política nacional do cuidado, em que o poder público assume a responsabilidade pela garantia do direito ao cuidado de políticas integradas, não poderíamos deixar de nos posicionar pela aprovação dessa matéria. Julgamos, assim, muito meritório, oportuno, os projetos de lei número 5.791 de 2019 e de seu apensado, o projeto de lei número 2.762 de 2024, na forma do substitutivo em anexo, que pretende instituir a tão esperada Política Nacional de Cuidado, a qual certamente possibilitará uma melhor distribuição entre famílias, mercado, Estado e terceiro setor das responsabilidades inerentes ao trabalho de cuidados. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.791 de 2019 e de seu apensado projeto de lei número 2.762 de 2024, na forma do substitutivo em anexo. Adequação financeira e orçamentária. O regimento interno da Câmara dos Deputados, dos artigos 32X-H e 53, segundo, e a norma interna da Comissão de Finanças e Tributação define que o exame de compatibilidade ou adequação far-se-á por meio da análise da conformidade da proposição com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual. Além disso, a NICFT prescreve que também nortearão a análise outras normas pertinentes à receita e despesa públicas. São consideradas como outras normas, especialmente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal ou Lei Complementar número 101 de 2000. O artigo 1º, parágrafo 1º da NICFT define como compatível a proposição que não conflite com as normas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e das demais disposições legais em vigor, e como adequada a proposição que se adapte, se ajuste, ou seja, abrangida pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Quanto à adequação financeira e orçamentária, observamos que a LRF determina que os atos normativos que acarretem aumento de despesa devem estar acompanhados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. No entanto, a própria LRF, em seu artigo
16 do parágrafo 3º ressalva dessa regra geral aquelas despesas consideradas irrelevantes. Nesse sentido, o presente projeto de lei, com seu apensado, se amolda à dispensa prevista na LRF, pois não acarreta aumento de despesas, sobretudo por não prever a criação de qualquer benefício pecuniário ou serviço específico. Resta, portanto, dispensada a exigência de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, bem como a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Daí resulta não haver óbice do ponto de vista da legislação orçamentária e financeira para aprovação deste projeto e do seu apensado, na forma de substitutivo, que são considerados adequados financeira e orçamentariamente. Segundo, pressuposto de constitucionalidade. Observamos que inexiste qualquer objeção quanto ao pressuposto de constitucionalidade do projeto de lei número 5.791 de 2019 e de seu apensado, o projeto de lei número 2.762 de 2024 e do substitutivo ora proposto. O projeto original, seu apensado e seu substitutivo atendem aos preceitos constitucionais formais concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa parlamentar nos exatos termos dos artigos 22, inciso 23, 48 e 61, todos da Constituição da República, no que respeita à constitucionalidade material. Também a harmonia entre as alterações propostas com as disposições da lei maior. Com relação à juridicidade, os projetos e o substitutivo revelam adequados, o meio escolhido e apropriado para atingir o objetivo pretendido. Os respectivos conteúdos possuem generalidades e se mostram harmônicos com os princípios gerais do direito. No tocante à técnica legislativa, as proposições se amoldam aos preceitos da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis. Conclusão do voto. Ante o exposto, no âmbito da comissão especial, somos pela não implicação em receitas ou despesas públicas do projeto de lei número 5.791 de 2019 e de seu apensado, o projeto de lei número 2.762 de 2024, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto de lei número 5.791 de 2019 e de seu apensado, o projeto de lei número 2.762 de 2024 e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 5.791 de 2019 e chegamos ao fim. Muito obrigada àqueles que tiveram a paciência de ouvir. Queremos o voto, sim. Nós recebemos aqui 3 emendas de plenário de autoria da deputada federal Laura Carneiro, muito dedicada também a esse tema, colaborou. E aqui nós entendemos que as emendas que ela colocou eram tão pertinentes que nós tivemos o cuidado de acolher a partir do nosso substitutivo. Então, por conseguinte, ela foi rejeitada, mas está no nosso substitutivo. Eu quero aproveitar também esse momento para dizer que nós fizemos uma articulação equilibrada. Conversamos o tempo inteiro com o governo, tivemos o GT para discutir a política de cuidado, conversamos com quem tinha o projeto, principalmente a deputada Leandra, tivemos também na Secretaria da Mulher
todo o acompanhamento desse debate, dessa discussão. Então, agora, nesse momento, o que eu tenho é só que agradecer, mas agradecer pelo entendimento dos deputados e das deputadas que entenderam que essa mensagem do governo não é uma mensagem para nós, mas é a mensagem para a maioria de uma população que precisa e necessita de cuidados. Então, portanto, vamos cuidar de quem cuida de nós. Presidir essa sessão, esse momento, tendo vocês como colegas, tendo Benedita da Silva como relatora dessa matéria, uma matéria da deputada Leandre e do governo federal, é de uma honra imensurável. Portanto, o Ministério da Mulher, se possível, é possível vocês estarem aqui conosco, quero chamar também, é uma construção do Executivo, do Legislativo, é um momento histórico. Estamos dando a solenidade ao momento histórico de vitória, de todo um conceito de preocupação e atenção às pessoas. E o Ministério do Desenvolvimento Social, aqui conosco também. Assessoras dos demais partidos que aqui não se sentiram, estão convidadas também. Senhores e senhoras, senhores e senhoras, atenção. Mas elas estão aqui para fazermos a votação, então vamos lá. Estamos posicionadas? Senhores, senhoras parlamentares, em votação, aqueles deputados e aquelas deputadas que forem pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo da deputada Benedita da Silva, que cria a Política Nacional de Cuidados, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria estão prejudicadas a proposição inicial, a pensada e as emendas. Em votação, a redação final. Aqueles deputados e aquelas deputadas que forem pela aprovação da redação final, permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal. Viva as mulheres brasileiras e viva a construção coletiva da Política Nacional de Cuidados. Parabéns a esse plenário, fez história. Muito obrigada, Câmara dos Deputados. Benedita da Silva, obrigada. Vivi para viver um momento de estar aqui presidindo a sessão histórica que cria a Política Nacional de Cuidados, construída com tanto amor por tantas mãos, por tantas mulheres na linha de frente dos ministérios, por mulheres da diversidade que somos, e tenho aqui uma enorme alegria de poder ainda presidir um projeto relatado mais uma vez por Benedita da Silva. Então, abraço o governo federal, Benedita, todas as colegas parlamentares, mas, sobretudo, cada mulher brasileira que nessa noite coloca o filho na cama, cada mulher brasileira que nessa noite cuida de um familiar idoso, de uma outra mulher idosa, cada brasileiro e brasileira que nesta noite está atendendo no ambiente da sua família, depois de um dia de trabalho difícil, muitas vezes, voltando para casa em um transporte coletivo que nem sempre atende às necessidades daquela família, e que chega ali, e todo o trabalho está sendo realizado. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou uma Política Nacional de Cuidados que trata da responsabilidade, sim, da sociedade, mas principalmente do Estado brasileiro, em prover as condições para que as famílias produzam o cuidado. Portanto, senhores e senhoras, é a vocês que estão nos seus lares nessa noite que nós dedicamos esse momento. A ideia da deputada Leandre, original, a iniciativa do presidente Lula, que envia essa casa, e o relatório de Benedita da Silva, que se somam a todas essas vozes que não falam ao plenário, porque estão em suas casas, mas que falam através da sua voz, deputada Benedita.
Eu quero agradecer a todas e todos que ficaram até agora aqui com a gente, que fizeram com que essa noite fosse uma noite diferente, esplêndida. Os nossos opositores votaram favoráveis a essa matéria, então é uma noite diferente. Eu quero agradecer à Secretaria das Mulheres, os ministérios que nos ajudaram, na pessoa do nosso ministro, o Wellington Dias. Ele que colocou toda a sua equipe, que desde o início, e que apresenta, como proposta do governo federal, uma proposta de cuidado. E eu quero prestar uma homenagem a uma pessoa. Eu quero prestar uma homenagem à Célia. É a minha cuidadora, é a que cuida de mim todos os dias. E eu queria dedicar a ela a vitória dessa noite. Célia, muito obrigada.